Olá, meu nome é Igor Ferreira Mendonça, fui orientado pela Grace Ferreira Guest nesse projeto, que se intitula Aproveitamento da biomassa residual da banana para a produção de bioenergia. Primeiramente, então, é bom a gente fazer a introdução sobre questões ambientais. A substituição dos combustíveis fósseis como fonte de energia já é uma pauta bem tratada em todo o mundo. Então, com isso, a biomassa ela surge como uma possível opção de troca para essa problemática energética. Por quê? A biomassa ela é uma matéria biodegradável, matéria orgânica biodegradável, que apresenta celulose, hemicelulose e lignina. E o que são isso? São carbono e hidrogênio com mais alguns compostos, com mais algumas funções, dando essas características que necessitam a planta. Já o combustível fóssil é o hidrocarboneto. Então, o objetivo da biomassa, então, da gente fazer esse tratamento energético, é procurar que essa biomassa ela fique com o máximo de carbono e hidrogênio para, assim, ter uma maior conversão energética. A partir disso, a gente vai fazer a introdução sobre a banana. A banana é uma das frutas mais produzidas em todo o planeta, só que cerca de 20 a 25% da banana ela vira resíduo. Então, essa quantidade de biomassa ela é descartada de forma indevida e, com isso, ela não é aproveitada para consumo. Vira uma grande fonte de energia jogada fora. E ela é a segunda fruta mais produzida em solo brasileiro. Ela perde apenas para a produção de laranja. Diante disso, os maiores produtores de banana no mundo inteiro é a Índia, a China, a Indonésia, o Brasil e o Equador. Quais são as características do cultivo da banana? O cultivo de banana é geralmente ele é feito de forma bem manual. A grande parcela da produção é realizada por agricultura familiar, só que tem um baixo preço de venda na plantação para o agricultor, é um produto de baixo valor agregado. E o serviço ele vai ganhando valor conforme passa pelo processo produtivo, ou seja, pelo transporte, maturação, o comércio, etc., em toda a cadeia produtiva. E o Brasil apresenta um clima propício para esse cultivo. Só que a produção da banana ela requer um baixo nível de tecnologia aplicado no processo. Então a gente dividiu a banana em 3 componentes para essa pesquisa. Em talos, que tem a função de sustentar o cacho, a casca, que é a junção do epicarpo e do mesocarpo, e a polpa, que é o endocarpo da fruta, a parte comestível. E a casca é ela que dá proteção ao endocarpo. Qual é a linha de produção da banana? Primeiramente, a gente vai ter a preparação do solo lá na fazenda, e depois vem o cultivo e a colheita. Isso tudo feito pelo produtor. A partir daí, vem já os terceiros, que é pelo transporte para a maturação, na estufa para a maturação, no transporte para o comércio e o consumo. E todo esse processo ele gera resíduo, e bastante resíduo, aliás. Então, quais são os objetivos desse projeto? Quais foram os objetivos desse projeto? O objetivo dele foi analisar dados de torrefação, pirólise e as hidrólises enzimáticas aplicadas na banana para entender quais são as melhores técnicas de aproveitamento para a produção energética. Então, e tudo isso teve como propósito de valorizar a cultura da banana, evitar o descarte dessa biomassa e trazer benefícios para os pequenos produtores de regiões isoladas, justamente por causa da falta de energia em determinadas épocas do ano. Então, quais foram as metodologias? No início, a gente tem que fazer uma análise da composição da polpa, do talo e da casca. Depois, no processo intermediário, a gente vai ter que analisar qual é a melhor rota de conversão e, por fim, aplicar os processos e gerar os resultados. Então, para isso, a gente pegou a banana, fez, pela metodologia de Browning e de Kennedy, lignina, celulose e hemicelulose, por técnicas da ABNT e do NREL, análises imediatas e extrativos. A partir disso, a gente conseguiu dados por talo, pela casca e para a polpa, e a gente fez o planejamento experimental para a produção dos resultados das análises termoquímicas de torrefação e pirólise e uma análise biológica através de hidrólise. Então, quais foram os resultados? A produção de banana, ela apresentou uma média de 9,12 kg por cacho, e desse peso, aproximadamente 9% é resíduo do talo, e o restante é a polpa e a casca, que vão ser perdidos durante o processo. E a banana ela apresentou algumas épocas do ano em que ela produz mais e algumas épocas que ela produz menos. A época que ela produz mais é entre maio e novembro, e a baixa produção é entre dezembro e abril. Agora, falando um pouquinho já das análises imediatas, a polpa ela apresentou uma alta umidade. Isso vai prejudicar processos termoquímicos em que eu vou gastar muita energia para fazer a evaporação dessa água, fazendo com que a termoconversão não seja muito adaptada para a polpa, só que isso valoriza a hidrólise, porque a hidrólise precisa da presença de umidade para que ela ocorra. Já a casca e o talo, ela já tem um baixo teor de água, e isso favorece a termoconversão. Agora, em questão das estruturas hemicelulose, celulose, lignina e a holocelulose, que é a soma da celulose e da hemicelulose, a polpa apresentou um baixo teor de holocelulose, o que significa que os seus açúcares não são tão complexos, ou seja, que são açúcares fermentensíveis, pentoses e hexoses. Já a casca e o talo já apresentaram um alto teor de celulose, justamente por causa das suas características de proteção e sustentação, e lignina, que dá resistência a essa celulose. Aí, partindo disso, a gente foi e fizemos o planejamento experimental para a hidrólise da polpa, a partir de dados da literatura e das características da minha enzima. E com isso a gente obteve uma taxa de conversão de até 30% e uma temperatura de 80 graus e uma razão de biomassa com água de 20%, um tempo de 72 horas e com 150 microlitros de enzima. Agora, já para os dados da termoconversão da casca e do talo, a gente obteve que a temperatura ela apresenta uma característica significativa para a perda de massa, enquanto que o tempo já não apresentou uma variável tão significativa, contudo teve suas implicâncias na perda de massa, e aconteceu quase que o mesmo perfil entre a casca e o talo. Então, quais foram as conclusões que a gente pode tomar a partir dessas análises desse projeto? A gente pode inferir que a polpa ela seria melhor aplicar uma rota de hidrólise enzimática. Já para a casca e o talo, a gente optou pela rota termoquímica com pirólise e torrefação, por um planejamento experimental. A gente conseguiu atingir uma taxa de conversão para a polpa da banana satisfatória para um processo futuro e fermentativo. E para a torrefação e pirólise, observou-se que a temperatura apresentou ser significativa em relação à perda de massa. Já o tempo mostrou-se ser menos significativo, mas mesmo assim tendo uma influência perceptível. Como perspectiva para o projeto, deve-se realizar o processo fermentativo e para a torrefação e pirólise, análise do poder calorífico do carvão que restou e do biochar. Então, essas são as referências que foram utilizadas nesse projeto, algumas delas.